Fala, meu amigo Júlio Forbice. Bem-vindo à nossa live. Aguardar mais uns 2, 3 minutinhos para o pessoal aí começar a chegar. Tomando um café. Lembrando que essa série de palestras que a gente tem feito nos últimos 2 meses, a gente vai fazer uma compilação desse material, transformar isso em áudio MP3, para isso ficar disponível. Vai dar umas 7 horas de áudio. Seja bem-vindo, Pedro. Eu acredito que seja meu primo Pedro. Não consigo ver direito na foto. Fábio, sempre participando das nossas lives. Boa noite, Fábio. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é a autoconfiança versus controle, né? É meu primo mesmo. Poxa, que saudade, primo. Faz uns 25 anos, 20 anos que a gente não se fala pessoalmente. Eu lembro quando você ia lá pra minha casa, em Juquiá, a gente ficava correndo atrás dos cavalos. Mais uns minutinhos a gente começa a nossa live, a nossa palestra, tá? Só mais 2 minutinhos aí pro pessoal chegar. Mas agradeço de imediato a presença de vocês, por estarem aqui nessa live. O material hoje vai ser um material muito edificador. Bom, acho que dá pra gente começar, né? 19h05. Bom, como sempre eu gosto de começar a nossa live lembrando que é uma série de lives, de palestras, falando sobre autoconfiança, falamos sobre dinheiro, já falamos sobre o que não é autoconfiança, já falamos sobre a performance social, que foi a nossa última live, como você exercer sua autoconfiança no seu círculo social, né? Sem ter que projetar nenhuma persona, sendo você autêntico. A gente falou sobre autoconfiança e finanças, a gente falou sobre como exercer autoconfiança e vencer em qualquer mercado para quem empreende, né? Que a sua força motriz, que a sua autoconfiança, ela é a força que vai determinar, né, onde você vai chegar com o seu empreendimento, seja, né, um empreendimento que é a sua vida, a sua empresa, a sua vida familiar, seu relacionamento. Então a gente vai falar sobre o que é a autoconfiança e o controle, de que forma esses dois, se esses dois interagem, né? Como esses dois se diferenciam, né? Será que a autoconfiança tem a ver com controle? É isso que a gente vai falar hoje. E como sempre eu gosto... Boa noite, Gabriela.
Seja bem-vinda. Então, como eu gosto de começar a nossa palestra, eu gosto de iniciar, para quem chegou, nunca participou, né, uma série de lives sobre autoconfiança. Eu sempre começo explicando o que é autoconfiança. A maioria das pessoas não sabem responder. A autoconfiança, ela é a experiência que o indivíduo tem de si, diante das circunstâncias ou dos desafios. Então, apesar do desafio externo e das circunstâncias serem contrárias ao indivíduo, esse indivíduo ele vai ter uma experiência de si mesmo, que é uma experiência de força, de coesão, de união consigo mesmo, de conexão consigo mesmo, né? Então, essa força que é intrínseca ao indivíduo, ela credencia, ela capacita o indivíduo a responder aos desafios externos com muita força, motivação, inspiração, né? Porque isso é o produto final produzido por um indivíduo que é real, né? Um indivíduo que desfruta de uma personalidade realista, né? Ou seja, ele desfruta do eu real dele, ele vivencia a vida a partir do eu real dele e não do eu idealizado, né? Que ele tenta viver e projetar para as outras pessoas. Bom, o que é o controle? Vamos começar falando sobre o controle. O controle ele não é nada mais do que uma estratégia, é um comportamento que é reativo, é baseado na insegurança. Ou seja, o indivíduo que pratica o controle, de forma nenhuma, esse indivíduo ele está praticando sua autoconfiança. De forma alguma. O controle ele é uma estratégia que o indivíduo adota, né? Começa lá na infância. Então esse indivíduo, depois a gente vai falar dos focos de controle, ele pega essa estratégia de tentar controlar as circunstâncias, mas é um comportamento reativo, né? Isso é baseado no medo. A autoconfiança, por outro lado, ela tem um foco mais adaptativo. A autoconfiança ela tem um foco mais fluido de momento a momento, né? Você não está realmente focado em controlar as circunstâncias externas, você está muito consciente da sua experiência de si, e essa experiência que você tem de si te dá autonomia para ser calmo, tranquilo e coeso, e o seu foco ele é adaptativo de momento a momento, né? Então é um comportamento responsivo, ou seja, é uma resposta que vem de um estado de ser de recursos. É uma resposta que vem do estado de ser de força intrínseca pertencente à identidade do indivíduo, né? Então o controle ele é uma estratégia de pessoas inseguras. Vem do medo, é abastecido pelo medo. Então o indivíduo ele vai tentar controlar, né, as circunstâncias externas como uma forma, uma estratégia de fugir dos medos dele. Então, na verdade, o que ele vai conseguir é deixar os medos dele mais latentes. Quanto mais segurança e controle o indivíduo exerce, mais seguro ele se torna, né? Mais inseguro ele se torna. Por outro lado, a confiança ela não tem como foco controlar as circunstâncias externas. Muito pelo contrário, você já tem um foco mais adaptativo, uma força que te dá calma e fluidez, onde essa fluidez ela vai te acompanhar de momento a momento, conforme o desdobrar do desafio, né? Então você vai ter calma, coesão e vai observar o desdobrar do desafio e vai haver uma resposta sua que vem da força, vem do estado de ser de recursos, né? Então a diferença entre controle e autoconfiança é muito grande. E quais são, Anderson, os principais focos que as pessoas tendem a tentar controlar e causam um desastre, né? Literalmente causam um desastre. Bom, o primeiro foco de controle que as pessoas tentam exercer é controlar as circunstâncias externas. Quando as pessoas tentam controlar as circunstâncias externas, ela automaticamente ela está dando poder às circunstâncias externas, né? Então, como controlar coisas que não estão no meu controle, na maior parte das circunstâncias externas, o mercado, as crises, as pessoas e etc.,
toda essa coisa externa, a maior parte não está no meu controle, o indivíduo ele se vê impotente, porque ele doa, ele abre mão da sua força para tentar controlar o externo, que é onde ele está tentando se segurar. Né? É a forma dele, adaptativa dele, reativa, infantil, de fugir dos próprios medos, né? Dos medos que ele ainda não conhece. Então o indivíduo que fica tentando controlar as circunstâncias externas, na verdade ele está exacerbando a insegurança dele e vira um ciclo, né? Vira um ciclo vicioso, vira o looping. Quanto mais ele tenta controlar as circunstâncias externas que não estão ao seu controle, ele vai perdendo cada vez mais a confiança em si mesmo. Ele vai se sentindo cada vez mais impotente. Então aquele estado dele regressivo de ansiedade, de insegurança e impotência vai se permanecendo, porque ele está tentando controlar forças externas. Ele está abrindo mão da sua capacidade como indivíduo, né, de ter força intrínseca em si mesmo. Ele está abrindo mão de acreditar em si mesmo para tentar controlar o mundo externo, e a maioria das coisas do mundo externo não estão nos nossos controles, né? Não estão sob nosso controle. Então, um dos focos de controle das pessoas é tentar controlar as circunstâncias externas. Isso é um erro. Ao invés disso, o indivíduo precisa prestar atenção no movimento interno que está acontecendo nele, para ele se centrar, encontrar seu centro de força e responder a partir daí. E aí a resposta dele vai ser muito mais fluida, adaptativa, e vai ser uma resposta que vem de força, que vai vir de um estado de ser, de recursos, e não de uma insegurança, né, de uma impotência que está sendo exacerbada por fracassar, né, em controlar as circunstâncias que não estão no controle dele, as circunstâncias externas. Né? A maioria dessas coisas externas não estão no nosso controle. Então, quanto mais eu tento controlar o externo, mais eu fracasso, né, nessa empreitada. E quanto mais eu fracasso nessa empreitada, pior fica a minha insegurança. E aí cria-se um looping e o indivíduo fica vivendo esse looping de insegurança e falta de controle. E quanto mais ele sente que está perdendo o controle, mais ele aperta o controle, a tentativa de controlar o externo, mais ele falha, mais a sensação de estar fora de controle e de impotência, né, essa sensação ela aumenta, ou seja, o indivíduo ele fica correndo, ele fica vivendo esse looping. E realmente ele precisa de ajuda para sair dali, para encontrar a sua verdadeira força intrínseca e sair dali. Boa noite, Sheila. Boa noite, Juliana. Então, as circunstâncias externas são, né, elas são um ponto focal onde o indivíduo tenta exercer um controle imaginário, né, um controle que não existe. Bom, eu trabalho com muitos empreendedores, eu vejo que alguns empreendedores também trazem esse impulso de controlar os funcionários. Então, quanto mais esse cara tenta controlar os funcionários, menos engajamento ele consegue dos funcionários. Por quê? Porque vai criar uma série de atritos e as pessoas não gostam de ser controladas. Né? Você tem um soldado que está indo para a guerra à base da força e do controle, é diferente de um soldado que acredita na batalha que ele está lutando. Está ali porque ele quer estar ali. Essa é a grande diferença. Então, o empreendedor que tende a controlar os funcionários é um empreendedor, ele é o diretor, o manager, né, ou seja, administrador ou gerente, ele é um cara inseguro. Né? Ele está tentando exercer um controle à base da força porque ele é inseguro. E ele distancia, né, seus liderados. Qualquer líder que exerça controle sobre as pessoas, ele perde as pessoas porque ninguém gosta de ser controlado nem ser escravo de ninguém. Repetindo, uma pessoa que vai para a batalha porque ela está sendo obrigada, ela está com a faca no pescoço, ela não vai ter um rendimento de uma pessoa que vai para a batalha porque ela acredita naquele propósito e ela quer estar ali. Né? Então, donos de empresas, gerentes e líderes também têm essa tendência de controlar as pessoas. Isso é um erro. Você vai conseguir desengajamento.
tá? E desmotivação e como consequência, né, um desastre. Um outro ponto focal onde as pessoas tendem a exercer o controle é nos relacionamentos amorosos, né? O que acontece? Quanto mais a pessoa insegura da relação tenta controlar a outra pessoa, menos atração a outra pessoa passa a sentir. Ou seja, é a forma mais fácil de destruir o que a outra pessoa sente por você é tentar controlá-la, né? Por sua insegurança, o indivíduo é inseguro na relação, tem ciúmes, tem insegurança, tem medo de perder, e o indivíduo ele vai tentar exercer um controle, seja ele psicológico, seja ele muitas vezes físico, ou seja, é o caminho mais curto para destruir aquilo que a outra pessoa sente por você. Então, as pessoas inseguras, elas também elas têm essa tendência de exercer o controle nos relacionamentos como uma estratégia de buscar por segurança, né? Então vocês começam a perceber que o controle, na verdade, ele é um desastre. Ele vai consumir toda a sua energia e você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, seja tentando controlar as circunstâncias externas, controlar os funcionários, controlar a pessoa com que você se relaciona, é um completo desastre. Você abre mão da sua força, que muitas vezes você não conhece, para controlar circunstâncias e pessoas no externo. Isso é ruim. Não é por aí que você vai chegar onde você quer chegar. Está muito mais próximo de você se destruir a sua vida, o seu relacionamento, o seu empreendimento, né, a sua capacidade de liderança, do que realmente você ter sucesso em alguma empreitada através do controle. Ou repetindo, o controle é uma estratégia infantil, né, que vem da insegurança. A pessoa ela imagina que tentar controlar as circunstâncias vai fazer ela, né, vai fazer com que os medos vão embora, vai deixá-la segura, vai fazer com que os problemas desapareçam e ela volta para um estado de ser de paz de espírito, mas isso é uma falácia, tá? Isso não vai acontecer. Então ela vai estar exercendo, sempre tentando exercer, na verdade, o controle, mas a gente tem muito pouco controle sobre condições externas. A maioria das condições externas, pessoas, situações, circunstâncias, não estão no nosso controle. Porém, se eu fizer um bom trabalho em mim, eu consigo ter força, coesão e estar no estado de ser de recursos, né? Um estado de ser que pertence a mim, que é empírico, que é intrínseco, que é fidedigno a mim, aí sim eu respondo com certeza, com sabedoria, coesão e paz de espírito, tá? E aí sim você chega onde você quer chegar. Um outro ponto focal onde as pessoas tendem a exercer controle é nas emoções, né? Ou seja, o indivíduo ele não quer sentir o que ele está sentindo, a insegurança, então ele precisa controlar e reprimir esse material, ele precisa estar sempre lutando numa guerra interna e lutando contra as emoções, controlando as emoções, e aí ele não deixa o aparato psíquico dele funcionar de forma autônoma, né? Então o nosso aparato psíquico ele precisa de espaço e autonomia. E é claro que não precisa, né? Existem pontos que você precisa observar, liberar algumas coisas, né? Desconstruir limitações, fraquezas, medos, se curar aí de muitas vulnerabilidades, mas o aparato psíquico ele precisa operar dentro de uma certa liberdade, né? Ele tem sua própria fluidez e seu próprio ritmo. Então as pessoas que não entendem isso, elas tentam reprimir qualquer sentimento que elas discordam, qualquer sentimento que não está de acordo com o que a sociedade diz que é bom ou que é negativo ou qualquer coisa parecida, as pessoas tendem a tentar controlar ou, né, buscando uma fuga na comida ou trabalhando até tarde para evitar ir para casa e ter que lidar com um relacionamento que acabou, ou as pessoas vão tentar de qualquer forma controlar o que elas sentem de uma forma, né, que faz mal. E com o tempo isso aí vai, né, eu aperto, não deixo a emoção fluir. Ela precisa encontrar um caminho para ter a sua fluidez,
O aparato psíquico precisa de espaço para funcionar de forma fluida, mas o indivíduo está ali, ó, ele não gosta de sentir essa ansiedade, essa tensão, essa angústia. Em vez de ele descobrir, investigar e desconstruir, ele reprime. Ele tenta controlar o que ele quer sentir, logo ele cria uma depressão para ele, aí a coisa fica mais feia. Tá? Então, controlar as emoções é o pior caminho possível para lidar com elas. Tá? As emoções, elas existem por uma razão. Tá? Nenhuma emoção negativa, entre aspas, é de fato negativa, a não ser que se transformou numa depressão, né? Mas as emoções, elas não vêm para te machucar nem te prejudicar. As emoções são um pedido de socorro, né? É igual a perna. Se eu estou caminhando em um lugar e eu piso num espinho, aqui o meu sistema nervoso está me causando uma dor no pé para indicar que algo está errado ali, que o meu pé precisa ser observado. Então a dor que causou, né, que eu pisei no espinho, é o sistema nervoso dizendo, olha para o pé, tem algo importante ali. Então eu vou olhar e remover o espinho. As emoções funcionam da mesma forma. As emoções que a gente tem como conotação aí negativa, né, negativas, elas têm um propósito, é um chamado, né, é um grito de socorro que precisa ser observado e não reprimido e controlado. Tá? Então, quando o indivíduo passa a reprimir a insegurança, porque o grupo dele não aprova isso, vão achar ele impotente, aí ele precisa reprimir isso e projetar nas pessoas um indivíduo que é dono do saber, que é, né, sabe de tudo, que é bom o suficiente, que é corajoso, que é confiante, e reprime a insegurança, e reprime, e uma hora esse material ele vai sempre cruzando a linha, né? Ele vai reprime, cruza a linha ali da depressão. Uma hora ele vai e não volta mais. Né? Uma hora ele cruza essa linha de repressão e não consegue vir mais de volta. Aí ele começa a entrar no estado depressivo e aí fica mais complicado de sair. Tá? Então, as emoções elas foram feitas para ser sentidas. Tá? Por pior que pareça o que eu estou dizendo, elas foram feitas para ser sentidas, compreendidas. Elas são um pedido de socorro, de ajuda. Uma parte da sua personalidade está lhe chamando a atenção para que possa ser observada. E assim aquela vulnerabilidade ser desconstruída. Ou seja, aí você traz essa parte de você de volta para a estrutura, ela se reintegra, você tem a sua expansão de personalidade, a sua individuação, se torna um ser real, que não tem mais nada a esconder, a sua força passa a operar de forma automática, o seu próprio aparato psíquico, né, já te promove, te dá força, você não precisa buscar força em lugar nenhum, tá? Mas é através desse trabalho de cura e integração. Então as emoções de forma nenhuma foram feitas para serem controladas. Um outro ponto focal onde as pessoas tendem a exercer o controle é nas negociações. Né? O indivíduo ele está no estado empresarial que não é dos melhores e ele tenta exercer controle no comprador, né? Ele tenta pressionar o indivíduo para comprar dele um produto, um serviço, uma experiência, porque ele precisa daquele dinheiro. E quanto mais ele exerce esse controle, esse forçar, mais ele afasta o cliente. Aí ele cria um looping, né? Mais força ele põe para o cliente comprar porque ele precisa do dinheiro, mais ele afasta o cliente, mais inseguro ele se torna, mais pressão ele põe no cliente, mais afasta o cliente. Então, ou seja, ele entra num loop negativo. Então não é assim que as coisas funcionam. As pessoas elas vão comprar de você se você estiver no estado de ser numa energia boa, numa energia de bem-estar. Você vai fazer essa transferência no seu estado de ser para outra pessoa. E aí quando você vem de uma direção que você parte de um estado de ser, de recursos, de confiança, de fluidez, de estima, as pessoas vão se sentir atraídas em fazer negócios com você. E elas vão enxergar o valor naquilo que você vende. E aí as coisas, né, tomam outro rumo, né? Então, vocês começam a perceber que o controle ele é uma arma que funciona contra a pessoa que usa. A pessoa
escolhe a estratégia do controle até o nível do perfeccionismo, né? Que é o controle absoluto de tudo. Tudo tem que estar perfeito para ele se sentir bem e seguro. Isso é uma armadilha, né? Não é esse o caminho da autoconfiança. A autoconfiança não faz com que você tenha essa necessidade de controlar nada. A sua segurança não vem mais de condições externas e de perfeição externa de nada. A sua confiança é intrínseca em você, por isso que se chama auto, né? Então você tem um foco relaxado, fluido, e você funciona de momento a momento, o seu foco, a sua atenção, ela é responsiva e não reativa. Então você vai responder ao momento a partir de um estado de ser de recursos, né? E você consegue sair e construir daquela situação negativa uma situação muito melhor do que era antes, né? Literalmente aquilo que era antigo, que criou um problema, na verdade abre-se uma janela para algo maior nascer, né? Então você estando no seu estado, na sua força, na sua autoconfiança, o controle é jogado pela janela, né? Sem contar que exercer o controle vai esvair toda a sua energia, né? A pessoa que exerce o controle, a ilusão, né? Porque ninguém controla nada, ela tem uma ilusão de controle, mas ela na verdade está se acabando. Ela está matando o que a gente chama de ânima, que é a força psíquica dela, a energia que sustenta a vida psicológica dela, né? Então ela se acaba praticando o controle. Então o controle nunca é o caminho, tá? E sim você se conhecer, olhar para você com o coração aberto, desconstruir aí as rachaduras na sua personalidade, para que você se integre como um todo e você crie uma conexão profunda consigo mesmo, e a partir dessa conexão profunda com você mesmo, tá? Vai nascer a sua força, a sua confiança como uma consequência natural desse processo. Algumas pessoas me perguntam, Anderson, mas o narcisista, ele é um cara que ele gosta de si, ele se aceitou, tanto que ele se acha um deus, ele se acha o dono da verdade. Não, o narcisista, na verdade, ele está apaixonado por uma projeção de si e não pelo eu real dele. Então o narcisista, ele não se aceitou, ele não tem conexão com ele mesmo, ele tem conexão com uma idealização do eu dele. Ele tem conexão com uma fantasia de si e não com o eu dele, o eu real dele, que é subjugado como inferior, como não bom o suficiente, e é por isso que ele se agarra e se apaixona tanto por essa projeção idealizada do eu dele. E ele fica tentando projetar e mostrar para todo mundo esse eu idealizado que ele sonha em ser, né? Para ser desejado, visto pelas pessoas e reconhecido. Então, o narcisista nunca é a pessoa que tem uma conexão profunda consigo mesmo. Ele tem uma conexão profunda com a fantasia dele, né? Então ele vive no mundo paralelo, ele não vive no mundo da realidade, tá? Isso é uma coisa que as pessoas trazem muito para mim. Então há uma grande diferença entre você criar essa conexão profunda e realista com o seu eu real, com a sua realidade, com a sua originalidade, como ela é, e criar uma conexão com uma fantasia idealizada e projetada para o mundo como uma forma de ser visto, desejado, né, aceito pelas pessoas, que vem de insegurança, na verdade, né? Então, resumindo, o controle jamais é autoconfiança. O controle vem da insegurança, sempre da insegurança. O indivíduo que pratica o controle, ele está praticando uma estratégia infantil de tentar fugir dos seus medos, de controlar as coisas para que elas fiquem de uma certa maneira, né, as condições para que fiquem de uma certa forma, para que ele se sinta seguro. Mas no final ele está exacerbando a insegurança, o medo, né? Porque nada das condições externas que ele fica tentando controlar vai muito longe ou fica da forma com que ele acha que tem que ficar para ele se sentir seguro. Então cria-se
esse movimento de tentar controlar o externo, circunstâncias, condições e pessoas, fracassa porque é uma missão impossível. Esse fracasso gera uma sensação de insegurança e de impotência, e essa sensação de insegurança e impotência, esse estado regressivo, faz com que o indivíduo tenta controlar mais ainda a circunstância, ele fracassa mais ainda, ou seja, cria-se esse looping, né? E aí o indivíduo não vai a lugar nenhum, a não ser se acabar. E a autoconfiança não. A autoconfiança ela vem de um estado de ser de certeza, de coesão, de um estado de ser de recursos, e o seu foco ele é fluido, ele é de momento a momento, então você vai saber onde pôr o pé em cada momento, né? De que forma você se apresenta para o desafio, você vai se apresentar de forma extraordinária porque você tem condições emocionais, psíquicas, né, de se apresentar de tal forma. Então a confiança lhe dá solidez e flexibilidade ao mesmo tempo para se apresentar aos desafios e responder a esses desafios, né, uma resposta que venha de força, de inspiração e de motivação e não de controle, né? Bom, meus amigos, a minha fala vai ficando por aqui, tá? Eu vou abrir para perguntas e respostas, tá bom? Quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer uma pergunta e a gente vai respondendo aqui. Quem quiser também me mandar ali alguma pergunta depois, tá? Dessa live, ali no indirect ali, no direct, pode me mandar uma pergunta lá sobre livros, sobre o que vocês quiserem. Rotary Blumenau Oeste, muito bom, já dei palestra lá também, uma excelente experiência. Tatiana, como unir as partes rachadas? Primeiro você precisa conhecê-las, né? Porque elas vivem em conflitos. Então você precisa reconhecê-las em primeiro lugar, né? Qual dessas partes, né? Do que o meu medo, do que primeiro você vai perceber na sua experiência. Você vai perceber tensão, insegurança. Isso é o quê? Isso é um estado regressivo, isso é uma parte infantil da personalidade que ficou latente. Então você vai primeiro se perguntar por que essa parte minha, da minha personalidade, ficou latente? Qual foi o gatilho, a condição, as circunstâncias, né, que fez com que esse material meu interno ficasse latente? Então você construiu ao longo da sua vida uma história com esses gatilhos, né? Então precisa investigar como é que esse histórico foi criado, desconstruir isso aí, esse histórico, limpar, desintetizar, né, essa parte, trazer, porque essa parte ela não é impotente, né? Ela foi criada pelo indivíduo, ela é subjugada como impotente, mas ela nunca foi impotente, né? Então aí sim você traz essa parte de volta, mas como eu te disse, reconheça os medos, né? Os medos, as coisas que fazem você sentir medo, essas coisas externas, elas são gatilhos, elas são condições, circunstâncias e pessoas que fazem com que esse material interno fique latente, esses medos. Isso é um estado regressivo, né? Então, reconhecer o histórico que esses seus medos internos têm com esses gatilhos. Então isso é uma jornada pessoal. E aí conforme você vai desconstruindo isso, literalmente as partes vão sendo liberadas para ser trazidas de volta, reintegradas à sua personalidade. E aí você ganha assim, né, a sua expansão do seu eu. Aí você traz uma nova consciência, uma consciência que vai trazer também um novo olhar para a vida, para o empreendimento, né, para a performance e por aí vai. Muito boa a pergunta, viu, Daniel? Grazi, seja bem-vinda.
Não, essas partes são da sua vida infantil, na maior parte. Na maior parte é da vida infantil do indivíduo. Por quê? Porque a gente tem experiência na infância que ela é traduzida por uma criança, né? Então a gente tem experiências na infância, às vezes são experiências que são ruins, às vezes são experiências... Vou dar dois exemplos bem distintos. Muitas vezes o indivíduo, ele só tira 10 na escola e os pais, nossa, meu filho é uma maravilha, só tira 10, olha, mostra para os vizinhos e faz aquela festa, né? O dia que ele tirar um 5, vai ser um desastre para ele. Então aquele 5, ele está sempre acostumado a tirar 10, e esse 10 ele entende que faz com que as pessoas o amem. E ele acha que a experiência dele, ele começa a interpretar que eu vou ser amado se eu tirar 10. Então quando ele tirar 5, ele vai sentir que o valor dele despenca. Então ele vai pegar essa experiência do 5 e vai internalizar essa experiência como parte intrínseca de quem ele é. Então ele vai começar a buscar esse 10 porque agora ele acredita que se ele não tirar 10 ele é insuficiente. Ou seja, uma condição infantil normal de uma criança que só tira nota 10 e que agora criou um complexo de inferioridade, que ele acredita que o alto valor dele agora só depende das notas dele do 10, da nota máxima. Ou seja, sem perceber, ele trouxe a experiência para o eu dele, né? Da mesma forma negativa, nós temos experiências infantis que nos causam medo, nos causam uma série de situações, e a gente tem a tendência de pegar aquela experiência sentida e trazer para o eu, e aí você cria um eu, você concebe um eu torto, um eu inferiorizado, um eu que é rejeitado, e aí você precisa esconder esse eu de alguma forma, né? Você isola ele, você vai deixar ele escondido e vai de alguma forma tocar a sua vida e tentar apresentar um eu para as pessoas mais adaptativo com o meio que te demanda, né? O meio está sempre demandando de você um eu perfeito, né? O nosso psicocultural está sempre demandando das crianças e de nós um eu que é bom o suficiente. Então, sem perceber, a gente vai abrindo mão de quem somos, né? Nós abrimos mão de quem somos, partes de quem somos, para se adequar, né, ao nosso meio. E aí a gente se abandona, porque se eu não me encaixo nessas características, eu sou inferior. Mas eu tenho essa característica, então é melhor esconder. Então essas rachaduras na nossa personalidade, essas fraquezas, são essas partes que foram negadas, que foram subjugadas, que viveram experiências negativas e que trouxeram essa experiência para o eu, né? Que conotaram essa experiência na identidade dele, né? Como se a experiência da criança e a identidade dela fossem a mesma coisa. Então não é por aí, precisa desconstruir tudo isso. Eu não sei se a minha resposta ficou clara, Daniel, mas é mais ou menos nessa direção. Tá? Dificilmente, pelo menos eu não trabalho com vidas passadas, tá? E nem com a vida intrauterina. Boa noite, Maíse. Geralmente esse nosso eu, ele vai trazer uma experiência de não ser bom o suficiente ou não sou amável o suficiente. É uma sensação de insuficiência, é uma sensação de inferioridade, de menos, de ter algum tipo de problema, de estar errado, de não pertence. Então é um eu que lá na infância a gente viveu a experiência e misturou a experiência com o eu, né? Fez essa fusão de forma errônea, né? Então o que acontece? Esse eu ele passa a ter uma experiência de si negativa, e aí na vida adulta as pessoas tendem a fugir, a tentar edificar um outro eu para esconder esse, exilar esse aí. E esse a gente chama do meu eu exilado, que é esse que precisa ser resgatado. É esse eu que precisa ser observado, né? O adulto em nós precisa se conectar com esse eu e trazê-lo de volta, né? Desmistificar essa subjugação,
né, de inferioridade, etc., para trazer ele de volta para a estrutura, porque na verdade sua maior força está nele. O meu trabalho, né, eu sou especialista em autoconfiança e é esse trabalho que eu faço de integração. O indivíduo ele chega para mim, ele tem experiências de insegurança, de ansiedade, etc. A vida dele, seja financeira, amorosa ou empresarial, não está indo de acordo porque dentro dele existem conflitos que afetam a performance dele. Então, o meu trabalho é de pegar esse indivíduo, compreender quais são essas partes que estão conflitantes, buscar integrar essas partes, trazer essas partes para uma unidade, para que esse indivíduo passe a ter uma coesão, uma conexão real com o eu real dele. Né? Muitas vezes tem uma persona no meio que precisa abrir mão dela. Então vai é na linha da psicanálise. Então eu trago o indivíduo para a existência original, unificada que ele nasceu para ser. É um trabalho de diminuição, é um trabalho, de subtração. Eu não vou ensinar nada ao indivíduo, eu vou tirar o monte de entulho que ele colocou em cima dele ao longo da vida e assim o eu real dele naturalmente se edifica. Tá? Então é um trabalho de subtração. Eu não coloco nada, eu não ensino nada, eu vou subtrair toda a porcariada que foi colocada em cima do indivíduo para que ele se encaixasse, para que ele se sentisse que é bom o suficiente, mas de uma forma superficial, de uma forma que não dura. Né? Então eu faço esse trabalho, esse indivíduo passa a ter uma integração com todas as partes de sua personalidade, dali nasce a conexão real, fidedigna, profunda consigo mesmo e como uma consequência a sua autoconfiança que é permanente, né, ela vai passar a ser fluida e ele vai sim estar capacitado para enfrentar os desafios a partir de um estado de ser de recursos, né, e não reagindo de forma ansiosa e insegura. É esse o trabalho que eu faço. Muito obrigado, Maíse. A Maíse também fez um grande trabalho com a gente, ela e o esposo dela. Muito obrigado pela declaração. Foi o melhor investimento que fizemos das nossas vidas, tanto como eu e meu esposo. É um grande prazer trabalhar com vocês. Foi um prazer enorme mesmo. Né? Não só isso, né? Se tornaram meus amigos também. Porque eu não acredito que há pessoas doentes. Eu acredito que há pessoas em conflitos. Uma vez que esses conflitos se resolvem, o indivíduo ele volta a ter o seu aparato psíquico funcionando de forma fluida e coesa, né, e confiante. Então, na minha visão, não há doença. Eu não tenho pacientes, eu tenho clientes. E todos os meus clientes são amigos, se tornam amigos. Porque é uma parceria, né? É um caminhar. Então eu sou mais, meus clientes me veem mais como um parceiro de jornada do que, né, uma pessoa fria que está ali do outro lado com olhar clínico. Deus me livre, eu não tenho esse olhar. Todo mundo tem conflitos. Medicamentos, olha, eu vou ser bem sincero para você, tá? Houve uma época na minha vida lá atrás onde eu vou ser bem sincero mesmo, tá? Eu desci o cacete nos psiquiatras. Eu falava que os psiquiatras não deveriam existir, que medicamento é uma farsa. Eu desci o cacete, mas isso bem lá atrás, tá? E não é bem assim, tá? Existem coaches e coaches, existem psicólogos e psicólogos, existem jardineiros e jardineiros, existem psiquiatras e psiquiatras. Então lá, ao longo da minha caminhada, sim, chegou uma hora, um momento na minha vida lá que eu realmente precisei de um olhar de um psiquiatra. E assim, ó, eu tive uma experiência maravilhosa, tá? O psiquiatra que me atendeu, ele foi fantástico, foi um cara extremamente humano, um cara espirituoso, né? Então esse cara, ele não só
porque eu precisava do remédio naquela época para mim ter a estabilidade e fazer o trabalho interno que era necessário. Então esse cara foi fundamental na minha vida, tá? Então ele não, o psiquiatra ele não vai te curar. Ele entra como uma estratégia necessária, muitas vezes necessária. Então ele me passou medicamentos ali, mas ele veio com dieta, né? Então tinha uma dieta que eu tinha que seguir, exercícios físicos todos os dias, psicanálise, psicoterapia mandatória, alguns outros minerais, ou seja, esse cara entrou com tudo, ele entrou com todos os aspectos. Agora, o psiquiatra que te dá remédio, manda para casa, aí esse cara aí você pode mandar, né, literalmente catar coquinhos, pelo amor de Deus. E o psiquiatra que me atendeu na época foi um cara fantástico, fantástico, fantástico. Ricardo Zimmer é o nome dele. Eu tenho ele no meu Instagram, Ricardo Zimmer. Né? Tanto que eu até indico ele, tá? Quando chega cliente muito quebrado, todo estraçalhado, eu mando para ele, ele entra com a intervenção dele, extremamente humano, profissional. Esse cara é fantástico. Então ele vai entrar com medicamento para estabilizar esse indivíduo, mas sim, ele não vai escapar da psicanálise. Aí vai ter os exercícios, vai ter o tratamento de minerais, ele vai ter toda uma estrutura para trazer esse indivíduo de volta. Agora, sim, em relação a remédios, o cara depender de remédios e se esconder por detrás dos remédios a vida toda é covardia. É um indivíduo que é covarde e que tem medo de olhar para os seus próprios medos. Né? O indivíduo ele tem medo de se observar, então ele se esconde por trás de remédios. Existem sim pessoas que fazem isso e que vivem à base de remédios psicotrópicos a vida inteira, porque não fazem uma psicoterapia, não fazem uma psicanálise, porque eles têm medo de se olhar ou acham que, né, são bons o suficientes para isso. É bom o suficiente demais para isso. E se esconde por trás de remédios, né? Então não é por aí o caminho. Então, respondendo a sua pergunta, eu quebrei a minha cara, foi um tapa na minha cara, tá? O psiquiatra na época foi fundamental para a minha recuperação. E aí eu me apaixonei pela psicanálise, me apaixonei por todo esse processo, né? Estou nessa carreira aí há 11 anos. Resposta bem longa, né? O Hugo também conhece ele pessoalmente, né? Um cara fantástico, fantástico mesmo. Né? Para mim foi assim, ó, gigantesco o tratamento que eu tive com ele. Me estabilizou, aí eu fui para psicanálise, descobri que eu vivia em um personagem, que eu não sabia mais quem era o meu eu real, e aí eu tive que fazer todo esse trabalho de buscar o meu eu original, buscar a minha referência original, olhar para os meus complexos, buscar o meu eu exilado, a minha rachadura da minha personalidade, me conectar com o meu eu frágil ali, entender ele, trazer ele de volta para a minha personalidade, me unificar e aí sim, né, ter essa conexão intrínseca, profunda, realista comigo mesmo e a partir daí minha vida tomou um outro rumo. Muito bom. Mais alguma pergunta? Boa noite, Fátima. Essa live vai ficar gravada, tá? Para quem chegou agora e não pegou ela inteira, daqui a pouco quando eu encerrar, ela vai ficar no meu feed gravada e você pode entrar e assistir. Ela também vai pro meu canal no YouTube e fica lá de forma definitiva.
E como eu disse a vocês, eu vou compilar todas essas palestras em MP3 e criar um arquivo só, né, para quem quiser baixar em MP3, escutar no carro, viajando, fazendo as suas coisas. O que você recomenda como exercício diário para autoconfiança? Muito boa pergunta, viu, Vitor Hugo? A autoconfiança não é um exercício, tá? A autoconfiança não é algo que você precise exercitar para obtê-la. É só o fato de você existir para si já é o suficiente, de você se reconhecer e aceitar e ter a sua referência de si. Isso já te gera autoconfiança, tá? Se a gente precisa fazer exercícios, você vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. Se eu te falar, olha, passe esses exercícios aqui para ter autoconfiança, ela não funciona assim, tá? Existem exercícios que o meu cliente vai fazer para sair de estados regressivos, para sair da ansiedade, mas tudo isso aí é para combater e apagar o incêndio, tá? O verdadeiro trabalho da autoconfiança é estrutural do indivíduo. Então, o indivíduo ele fez esse trabalho estrutural, o fato dele ser ele já é o suficiente para gerar essa força, né? Para emanar essa força do ser dele. Só o fato de ele existir para si, de ele aceitar ele como referência de si mesmo, de ele ter ele como a referência de si mesmo, né? Então, a autoconfiança ela não é exercícios. Você precisa se conhecer, você precisa conhecer as partes que são vulneráveis de você, da sua personalidade, né? Entendê-las, né? No seu contexto, porque cada uma vai ter o seu contexto, e trazer essas partes de volta. E aí, no exercício nenhum no mundo vai ser mais necessário, tá? Você já vai ter a sua força que vai ser intrínseca à sua identidade. Muito boa pergunta. Mais alguma pergunta? Alguém? Bom, gente, então eu vou encerrar a nossa live hoje, tá? Ela vai ficar gravada. Agradeço a resposta. Grande problema que temos do próximo do que a nossa essência. É verdade, Vitor Hugo. Mas isso não é você, tá? O adulto em você sabe que a opinião das pessoas não importa, mas uma parte de você é atingida, né? Por isso que eu digo que não é eu digo, né, a minha opinião, é a ciência, né? A nossa personalidade ela é composta por partes. E se tem uma parte de você, geralmente é a nossa parte infantil que sente quando a gente recebe crítica, né, das pessoas e etc. E não o adulto em você. Só que quando essa parte ela é atingida, ela fica latente e ela absorve o adulto em você. Ela arrasta você para a miséria dela. E aí esse processo, né, a ansiedade que dispara, tensão, angústia, etc., a gente chama de regressão. É um estado regressivo onde a gente tem uma regressão infantil, né? A gente tem uma reação negativa em relação à opinião das pessoas, mas não é o adulto em você. O adulto em você racional sabe que a opinião das pessoas não importa, né? Mas uma parte de mim, por algum motivo, ela se importa, ela é atingida. Então é essa parte que precisa ser olhada, respeitada, observada de perto, compreendida, para que dessa forma ela venha se integrar a você, tá? Para que dessa forma ela faça parte do seu dia a dia, não como um ser faltante, né? Não como um ser que é subjugado, mas como um ser puro,
né? E aí ele é integrado a você, aí ninguém mais te segura, tá? Então, o adulto em você não tem problema nenhum. A gente sabe que não devia se importar com a opinião das pessoas, mas nem todas as partes em mim, né, tem essa reação. Então, a psicanálise ela é fantástica porque ela te ajuda a analisar a parte e respeitar, né, observar a parte que precisa de ajuda no indivíduo, que na maioria das vezes não é o adulto. Aquilo que você colocou é uma grande verdade, tá? Quando você sente que você tem uma essência e que não há mais nada a esconder e que todas as partes estão coesas, fechadas, fechadinhas mesmo, encaixadas, essa sensação de união consigo mesmo, ela te gera essa conexão e aí sim a autoconfiança ela nasce daí como uma consequência. Muito bom a sua pergunta, tá? A sua colocação. Bom, gente, então é isso, tá? É um grande prazer fazer lives aqui com vocês. A gente se fala na semana que vem, tá? Essas lives que eu tenho feito, elas vão surgindo durante a semana e esse material, por algum motivo, ele já chega pronto para mim. Eu só chego, ligo a câmera e falo, né? Durante a semana ele só se apresenta e já se apresenta até a sequência, né? De forma já fluida. Então eu só ligo a câmera e praticamente já está tudo encaixado, né? Então isso é muito bacana, eu gosto muito. Estou gostando bastante dessa experiência, tá? Meus amigos, repetindo, essa live vai ficar gravada no meu feed. Se você precisar assisti-lo de novo, assista. E assista outras também, que a gente falou sobre negócios, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre performance social, tá? Então fique à vontade e a gente se fala na semana que vem, tá bom? Um grande abraço e ficam com Deus. Bye bye.